Boa tarde, meus irmãos. Sejam bem-vindos. Que a paz de Deus e de Jesus esteja com todos. Boa tarde aos nossos irmãos internautas que estão conectados via internet pela página espiritismosul.org.br. Elevamos nosso pensamento a Deus, a Jesus, para fazermos nossa oração. Nesse momento, Senhor, quando mais uma vez aqui nós nos encontramos para estudar Teu Evangelho, Teus ensinamentos que nos deixaste, permita, Senhor, que a Tua paz, que a Tua luz, que Teu amor nos envolva a todos. Me ilumine, Senhor, para que eu possa transmitir a mensagem da tarde, para que esta nos envolva em nosso dia a dia. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos proteja, com a permissão e o amparo de nosso mentor espiritual, Dr. Bezerra de Menezes, damos por iniciada a parte doutrinária desta tarde. Que assim seja. Tive que baixar um pouquinho que eu estava dando microfonia. No momento em que nós perdemos um ente querido, cria em nós o mais profundo sentimento de vazio, uma dor grande, um desespero agudo, principalmente para aqueles que são menos preparados em termos de espiritualidade para aceitar esta perda. Os sons do mundo, as palavras dos amigos, os abraços fraternos, os pêsames, até as preces parecem bater contra um muro de incredulidade, tristeza, que se ergue no momento da nossa separação do nosso ente querido. Nesse momento nós sentimos-nos sozinhos, mesmo junto com aquela imensidão de pessoas que vêm, que buscam a nos consolar. Nosso suor parece transpirar. Só a nossa dor é um vácuo na nossa alma. Nossos abraços, nossos braços, nossas mãos agem com automatismo para que possamos abraçar, para que possamos segurar outros abraços e aquelas mãos que nos procuram para nos acalentar. Em dado momento parece para nós que tudo para. Os sons parecem sumir. Aquelas pessoas que estão conosco ao nosso redor parecem figuras irreais. Nesse momento nós nos sentimos sozinhos, com imenso pesar. Os nossos olhos vagueiam, sem rumo, olhando o infinito distante. E de repente novas vozes, novas mãos, novos abraços nos trazem de volta aquela realidade do qual nós ansiamos fugir. E é o último tijolo, é a última pá de terra. Aquele cimento trabalhado para fechar o túmulo,
parece que nesse momento fecha um grande pedaço doloroso de nós mesmos. Se ontem você sentiu saudades, derramou lágrimas para o seu ente querido que partiu, vamos refletir agora nesta tarde, neste momento, sobre a dor da saudade. Quando nós perdemos um ente querido, significa para nós um dos momentos mais difíceis da nossa vivência deste mundo de provas e expiações. Porque a dor da separação daquelas pessoas que amamos, esta dor ela pode ser definida por várias formas. Alguns a descrevem como uma dor imensa no coração, uma dor indescritível. Outros dizem que este momento sentem uma sensação, um vazio, como se a alma nesse momento estivesse despedaçada. Mas também há aqueles que custam a querer acreditar no que está acontecendo, no que aconteceu. O fato é que esta dor da perda deste momento, ela pode ser evitada. Mas a maneira de nós encararmos esta situação é a compreensão de que a morte não existe. Quando nós buscarmos esse entendimento, nós nesse momento vamos ajudar as pessoas que estão passando por esse momento doloroso. Porque a doutrina espírita, ela nos esclarece que a morte não existe. O que existe é uma breve separação que em breve tempo nós estaremos nos reencontrando. E quando isto acontece, vem-nos a nós o luto. Que esse luto nós encaramos como é uma dor causada pela separação, pela morte daquela pessoa que partiu, que nos deixou. E quando nós encaramos esse momento chamado luto, nós estamos vivendo com essa dor. Porque isto é um tempo obrigatório em duas fases da vida. A que nos deixa pela separação do ente querido e a que vem depois. É preciso, meus irmãos, nós nos soltarmos desta relação que existia conosco, para que possamos, a partir desse momento, vivenciarmos, construirmos uma verdadeira vida nova. Mas, sem nos esquecermos daquela pessoa, daquele ente querido que se foi. Nós precisamos compreender as nossas emoções, nós precisamos compreender os sintomas da perda. Tudo isso são passos importantes para que nós superemos esse momento chamado luto. Quando nós buscamos o esclarecimento na doutrina espírita, que ela vem nos informar, que ela vem nos falar, nos esclarecer sobre a crença na vida após a morte,
é que esta separação ela é simplesmente passageira diante da eternidade. E quando nós absorvermos esse esclarecimento, isso vai nos trazer um grande consolo no momento que aquele nosso ente querido está partindo. Porque nós os amamos. Na questão 936 de O Livro dos Espíritos, nos diz que a perda de um ente querido, ela é uma dor incessante, que esta dor ela nos toca penosamente. Por quê? Porque nessa dor excessiva, nós vemos a falta de fé no futuro. Nós vemos também a falta de confiança em Deus. E por conseguinte, é um grande obstáculo ao nosso adiantamento espiritual. Quando nós estamos nos separando desse nosso ente querido. Ainda a doutrina espírita, ela nos recomenda que nós façamos prece por esse nosso ente querido que partiu. Porque a prece é um grande auxílio que irá ajudá-lo para que o seu coração possa se sentir aliviado no momento do desligamento da matéria, do espírito, fazendo com que o seu despertar seja mais tranquilo, seja mais amenizado. Além de nós buscarmos o consolo espiritual neste momento, nós precisamos aprender a lidar com a perda dos nossos entes queridos. Se nós deixarmos penetrar em nós o vazio da morte, isso irá existir por quê? Porque nós não pensamos na morte como parte do corpo. Mas a morte, ela não está na separação do corpo. Esse distanciamento da morte faz-nos parecer que nada mais existe depois do corpo. Que não existe vida após a vida, vida após a morte, perdão. Só existe aquele vazio deixado pela pessoa querida, que quando ela parte, ela leva consigo uma parte do nosso sentimento. Jesus nos trouxe, com os seus ensinamentos, com o seu evangelho, nos trouxe uma nova proposta. E essa proposta, ele veio nos falar que a vida tem um novo sentido. E nesse momento, quando ele nos fala isso, ele nos muda a estrutura do nosso pensamento para que isto seja centralizado no amor. E o Evangelho de Jesus, os seus ensinamentos, se resume no amor. Porque o amor é a síntese, é a sabedoria universal. E Jesus voltou novamente para que ele nos mostrasse
a imortalidade da alma. Porque a morte não é o aquilamento. A morte é a revelação da vida. E o Espiritismo nos traz a consolação na lei de causa e efeito, mostrando-nos que nada acontece por acaso, porque em todo efeito existe uma causa. À medida que o homem, à medida que nós compreendermos melhor a vida futura, com certeza o medo da morte diminui. Para que isso aconteça, meus irmãos, é necessário nós fazermos dentro de nós o desapego das coisas terrenas. Temos que nos colocar dentro de nós que tudo aqui neste plano terrestre isso é transitório, que nada é nosso, que tudo isso é um empréstimo de Deus, que um dia, quando chegar a nossa hora, nós partiremos levando somente as realizações boas que nós fizemos. E tudo isso que nós obtemos, essas coisas que nos fascinam, teremos que deixar, teremos que devolver a Deus. Mas para isso é preciso um esforço muito grande para nós realizarmos estes desapegos. Eu conheço muitas pessoas que têm um medo grande de morrer. Qualquer dorzinha se desespera porque eu vou morrer, porque me ajude. Isto é o apego que elas têm às coisas terrenas. Porque elas têm medo de morrer e deixar tudo isso. Os nossos mentores espirituais, eles nos dizem que morrer não dói. Não custa nada. Na questão 154 do Livro dos Espíritos, ainda os benfeitores espirituais revelam a Kardec que o corpo sofre. Ele sofre frequentemente mais durante a nossa estadia aqui, durante a nossa vida, porque no momento da nossa partida, da nossa morte. Porque nesse momento a alma, ela não toma parte. Quando existe a morte natural, aquela morte que chega por esgotamento da nossa matéria, quando vem por esgotamento dos nossos órgãos, em consequência da nossa idade, nesse momento nós partimos, nós morremos, nós deixamos a vida sem perceber das coisas que nós tínhamos, que nós iremos deixar. E eles nos dizem que é uma lâmpada que se apaga por falta de alimentação. Nós estamos partindo, cumprindo a nossa missão. E quando, neste momento, a lágrima cai dos nossos olhos, em nosso rosto, nesse instante da morte, é a última lágrima. E esta lágrima, ela tem causa física. Aquele espírito mais evoluído, que compreende que a morte não é o fim, ele alegra-se.
ele livra-se do invólucro corpóreo, este invólucro, esta matéria que nos prende a este mundo terreno. E nesse momento, quando esse espírito evoluído, ele percebe esse despreendimento, nos dizem os mentores espirituais, que nesse momento ele sente-se feliz por novamente gozar da liberdade. Alguns espíritos ainda, com a perturbação, eles ficam perturbados com a morte. Eles ali, naquele momento que seu corpo está sendo velado, aquela multidão de pessoas que estão ali sofrendo, eles assistem a tudo. Eles assistem o sepultamento do seu corpo lá no cemitério, aonde lá será a última morada da matéria do corpo. Portanto, meus irmãos, se você perdeu algum ente querido, se algum ente querido deixar este plano terreno, não lamente a sua partida. Agradeça a Deus, agradeça a Ele pela sua existência junto de vós nesta terra. Reviva os momentos felizes. E quando vós fizerdes isso, eles alcançarão-vos em pensamentos e em vibrações. Nós temos que orar por ele. Nós temos que interceder por esse ente querido. No momento da sua partida. E que nós sabemos que um dia iremos nos reencontrar todos juntos. E quando nós o fizermos isso, esses espíritos que estão deixando o seu corpo físico, eles ficam sensibilizados, eles estão conosco a vibrarem junto daqueles que ainda permanecem neste plano terreno. Que eles os amaram, que eles nos amaram. Se nós estamos felizes pensando neles, consequentemente eles também ficarão felizes, aonde a sua felicidade irá aumentar. Mas se nós estivermos chorando o dia todo, se nós estivermos lamentando a sua partida, se nós estivermos vivenciando em dor, em saudade, aquele momento que nós estivemos juntos, aquele momento que nós o perdemos, eles, consequentemente, estão tristes e infelizes. Portanto, nós temos que ajudá-los em prece, em orações, para que eles possam ficar tranquilos na espiritualidade. Porque quando nós oramos, quando nós fizermos a prece, eles sentem-se tranquilos, aliviados. Para eles poderem prosperar, para eles poderem evoluir na espiritualidade. Eles sentem-se felizes, porque nós também estamos felizes. Portanto, meus irmãos,
completa felicidade, ela prende-se à perfeição, isto é, a purificação do espírito, em virtude da lei do progresso. Lei esta que dá a toda alma a possibilidade dela, de nós dizermos adeus, de nós buscarmos o bem, este bem que irá fazer com que ele venha despojar-se daquelas coisas ruins, daqueles que ele praticou aqui na terra. E isso irá se dar conforme o esforço, a vontade própria, para que isso fique para a sua eternidade. Porque o bem e o mal que nós fizermos aqui, tudo isso decorre das nossas qualidades que nós possuímos. A vida nem sempre nos dá uma segunda chance. Então, meus irmãos, ame, mas ame muito. Faça ao outro, aquele que convive contigo dia a dia, no teu lado, tudo o que gostaria que ele fizesse por você. Como Mestre Jesus nos ensinou. Só assim, se nós o fizermos isto, nós estaremos fazendo o bem. Abrace aquela pessoa que está do seu lado, aquela pessoa que você ama. Valorize-a dia após dia, porque cada momento, cada manhã que você abre os seus olhos, você vê o mundo novo. Você escuta da sua janela o canto dos pássaros, o sol brilhando. É mais uma oportunidade que Deus está nos dando para estarmos junto com aquele que nós amamos. O quanto ele é importante. Sem julgamentos, simplesmente valorizando-os. Quanto àqueles a quem vistes partir, aqueles de quem hoje tu sofres saudades infinitas, do qual hoje tu sentes um vazio nos teus sentimentos, faça-os, que tudo isso entregues a Deus. Confia no Pai, na certeza de que nós saberemos que Ele nos concederá esperança, que Ele nos concederá fé, para que nós possamos senti-los, para que nós possamos ouvi-los deles. Ele nos transmitindo a energia que irá nos confortar, em que irá nos fortalecer. Aquele instante daquela união sem dor, sem sombra, sem separação, pelos caminhos do tempo.
e que brevemente, muito breve, mas brevemente, nós estaremos nos reencontrando novamente. Aqueles que amamos, eles não partem. Eles apenas separam-se de nós por um breve momento. Porque um dia, com certeza, nós iremos reencontrá-los novamente. Que Jesus ampare a todos, abençoe e nos fortaleça, para que possamos dar prosseguimento nesta jornada, que ainda temos que trilhar este caminho do qual está à nossa frente. Que assim seja. Mais uma vez, convido-os a elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, para fazermos nossas preces, nossas irradiações. Vamos falar com Deus. Te agradecemos, ó Pai, por mais esta oportunidade que foi nos concedida nesta tarde, de aqui estarmos vivenciando Teu Evangelho, Teus ensinamentos. Nesse momento, Senhor, te pedimos por todos aqueles que partiram para o mundo espiritual, para que eles recebam o nosso carinho, o nosso conforto, para que eles possam evoluir, para que eles possam buscar o seu progresso espiritual. Te pedimos por todos os nossos irmãos que sofrem nos hospitais, em seus lares, que eles possam receber o Teu auxílio, para que este auxílio seja o remédio que eles estão precisando para a sua cura, para o seu refazimento, para que eles possam retornar ao convívio, para darem prosseguimento na sua jornada. Te pedimos pelos nossos jovens, ampara-os, jovens esses que estão perdidos nos vícios, para que eles encontrem o caminho de retorno aos seus lares para a cura. Te pedimos pelo nosso Brasil, pelos nossos governantes, que o nosso anjo Ismael abençoe esta nação, para que cesse esses conflitos, esses problemas, para que nós possamos evoluir, progredir. Te pedimos por todos aqueles que nesse momento nosso pensamento está a eles. Ampara-os, nossos familiares que estão em nossos lares. Fluidifica os líquidos que aqui encontram-se. Que possamos sair daqui amparados e protegidos. Com a permissão e o amparo de nosso mentor espiritual, Dr. Bezerra de Menezes, damos por encerrada a parte doutrinária desta tarde.